Oi pessoal, vamos falar sobre como corrigir as retrações de pele no explante ou como prevenir as retrações de pele no explante. Também talvez seja uma boa forma da gente ver essa conversa. Para quem não me conhece, eu sou a doutora Patrícia Maciel, sou cirurgiã plástica aqui em São Paulo e eu quero conversar com vocês hoje sobre o que é que acontece nas mamas quando a gente retira a prótese, para que elas possam ter aspectos de irregularidade que ficam evidentes depois que a paciente retira essa prótese e fica com um aspecto de uma mama que não parece que ela nasceu daquele jeito. Parece que aconteceu alguma coisa cirurgicamente com essa mama e ela está diferente do que a paciente gostaria muitas vezes. Eu sempre começo o raciocínio com a ressonância magnética. Por quê? Porque a ressonância magnética, ela ilustra para mim e ela consegue ilustrar muito bem para a paciente também como é que a gente deve olhar para esse tecido mamário, para essa distribuição de mama que ficou depois que a paciente retirou, né, depois que a paciente colocou essa prótese. Na verdade, a prótese, com o passar do tempo, esteja ela na frente do músculo ou atrás do músculo, ela vai distender o tecido mamário de uma forma muito peculiar. Um lado costuma até ser bem diferente do outro em relação ao que aconteceu lá dentro. E a ressonância dá pra gente uma previsibilidade do que vai acontecer quando a gente retirar essa prótese. Eu separei aqui uma imagem de uma paciente para conseguir mostrar uma imagem da ressonância, né? Porque a imagem da paciente eu não posso mostrar, infelizmente. Mas a gente consegue ilustrar o que eu vejo numa ressonância que poderia levar a uma retração no pós-operatório, para que a gente possa tentar evitar que isso aconteça, né? Não é uma boa ideia a gente tentar evitar que isso não aconteça, ou que a pessoa pelo menos tenha consciência de que isso pode acontecer mesmo se ela fizer o explante. Então, aqui temos uma mama com uma prótese que está atrás do músculo. Então, essa parte cinza toda é a prótese. E aqui a gente tem o tecido mamário, que é um tecido mamário que está resguardado pelo músculo. Então, aqui tem o músculo, bem aqui, que foi levantado, a prótese entrou atrás dele. E aqui a gente tem um tecido mamário que foi distendido por essa prótese, porém, como o músculo está protegendo, né, ele não tem tanta distensão assim. Significa que essa mama, ela já está um pouco compactada, não está tão fina quanto ela ficaria se ela tivesse uma prótese na frente do músculo. Mas, ao mesmo tempo, isso me sinaliza que eu não vou conseguir mudar isso muito de espessura depois, quando eu fizer o explante, se eu optar por fazer a mastopexia. Mas o que é relevante em termos de retração? O que acontece? A gente tirou essa prótese daqui, esse músculo vai voltar para a anatomia original dele, que era bem aqui, grudadinho nas costelas, e esse músculo vai fazer com que esse tecido mamário volte aqui para baixo. Tiramos a prótese, certo? Tiramos a prótese. Então, o músculo volta e a mama volta. Quando a mama voltar, é muito claro que a gente vai perceber que a gente vai ver uma mama que aqui tem uma espessura e aqui tem outra espessura. Vai ficar parecendo que esse lugar retraiu, e retraiu mesmo, porque ele vai ter uma diferença, ele vai ser irregular em termos de distribuição. E quando a paciente olhar para essa mama, ela vai ver que a parte de cima é mais espessa do que a parte de baixo, que é extremamente fina. E como que a gente corrige isso? Vamos usar o enxerto de gordura, né? O que todo mundo pensa e a hipótese que muitos colegas trabalham. Mas a gente tem o que para colocar gordura? A gente tem isso aqui de espessura, né? Para poder colocar uma cânula, células vivas de outra parte do corpo e tentar chegar numa espessura que seja mais ou menos parecida com isso daqui. Não parece que tá faltando muito? Né? Parece que e tá mesmo, tá faltando muito. Para eu conseguir colocar tudo isso de gordura, eu preciso de uma área receptora. Eu preciso que aqui eu tenha células de gordura, né, vivas e felizes, para que elas possam integrar uma gordura que tenha vindo da barriga, do culote, do flanco, para que a gente possa entender que esse volume realmente vai ser agregado nessa mama e que nós vamos conseguir melhorar essa distribuição. Então, aqui está espesso, aqui está muito espesso e aqui está extremamente fino. O que eu faço nesses casos, especialmente quando a prótese é retromuscular?
A prótese estando atrás do músculo, eu acho de extrema importância que a gente volte o músculo para o lugar dele, cirurgicamente, olhando qual é o contorno que essa mama vai ficar à medida que eu vou reposicionando o músculo. Eu consigo, se eu tiver atenção nisso, construir um contorno lateral da mama pelo próprio reposicionamento do músculo, sem a necessidade de uma mastopexia. Isso tudo é possível que a gente faça pelo corte, somente pelo corte de baixo. Isso é uma estratégia que eu uso nas pacientes que têm a prótese retromuscular com pouco tecido mamário, que tem uma areola bem posicionada, que não tem tanta sobra de pele. A gente tem que analisar caso a caso para que a gente possa escolher qual é o conjunto, né, estratégico de técnicas que a gente vai usar em cada paciente. Mas aqui, o que eu percebo? Se a gente medir daqui até aqui embaixo, opa, apareceu. Se a gente medir até aqui embaixo, no sulco, né, onde a mama termina, a gente vai perceber que essa mama dela, se eu partir aqui no meio, essa parte de cima, ela é mais curta do que a parte de baixo, onde a prótese estava. A parte de baixo ela é mais longa, a parte de cima é mais curta. O que eu procuro fazer no explante, quando a prótese é retromuscular, além de reposicionar esse músculo, eu sempre tento fazer com que essa distância de onde o tecido mamário existe seja muito semelhante na parte de cima e na parte de baixo. Isso faz com que eu consiga tirar bastante desse tecido que fica mais fino, onde a prótese apoiava. Eu encurto, né, a circunferência da mama. A sombra que essa mama vai ter no tórax é uma circunferência menor. E aí a paciente fica com uma distribuição mais homogênea, porque vai sobrar muito mais só dessa parte aqui, e a parte de baixo, que é muito fininha, eu retiro pela cicatriz e ela fica sem essa zona, com uma probabilidade muito grande de retração. Não sei se deu para entender, né? Mas a ideia é que a gente pense que o objetivo do explante é que a gente tenha uma mama regular, uma mama com uma distribuição homogênea, que eu não tenha mais ondulações. Porque as ondulações, à medida que a mama vai cicatrizando e vai grudando de volta na anatomia original dela, as ondulações fazem com que as áreas com menos tecido mamário fiquem mais perceptíveis do que as áreas com mais tecido mamário. E onde é que a gordura entra nessa história? O que a gente pode esperar da gordura? Primeiro, gordura, enxerto. Enxerto, células vivas que a gente tira de um lugar e leva para outro lugar. Funciona? Funciona? Claro que funciona. É uma técnica muito boa. A gente usa bastante em reconstrução já há um certo tempo. A gente transfere junto com a gordura, a gente transfere células tronco, a gente transfere vitalidade para esse tecido que a gente está operando. Muito usado na reconstrução mamária, especialmente em mamas que passaram por tratamentos de radioterapia. E a gente tem uma melhora significativa dessa qualidade de pele da paciente. No explante, eu gosto muito de trabalhar com pontos, né? Eu gosto no momento do explante, no dia do explante, estou tirando a prótese. O que eu faço? Eu já olhei a ressonância, já estudei a distribuição que esse tecido mamário tem e eu vou buscar na mama as áreas de irregularidade que eu já mapeei mentalmente. Isso é muito interessante da gente pensar, isso é um planejamento. Eu estou indo para a cirurgia com a intenção de deixar uma mama regular. E eu decido antes se eu vou fazer a mastopexia ou não, baseado inclusive nessa informação. Então, eu já tive pacientes que não tinham uma obrigação de mastopexia, porque eu tenho uma areola bem posicionada, não tenho tanta sobra de pele, então não tenho obrigação de mastopexia. A não ser que a prótese seja muito grande, mas enfim, vários pontos que a gente tem que analisar individualmente. Mas eu posso tentar fazer um explante só com a cicatriz de baixo e ter um bom resultado sem irregularidades se eu vejo na ressonância que é uma mama que não tem grandes irregularidades. Não é meio óbvio, né, da gente perceber isso? Então eu analiso o exame de uma forma dinâmica e vejo que não existem pontos muito relevantes de afundamento, que provavelmente essa mama vai cicatrizar naturalmente, sem a interferência de uma mastopexia e sem ficar área de afundamento e de, né, ficar marcado que existe uma diferença de projeção em alguma região da mama. Eu não sei se deu para entender, mas eu acho que sim, né? Então, assim, se tem muita irregularidade na ressonância, eu normalmente opto por fazer com a mastopexia. Na mastopexia, isso pensando em prótese na frente do músculo.
porque atrás do músculo é totalmente diferente, gente, totalmente, né? Assim, a gente tem que raciocinar de um jeito para um lado, de raciocinar para outro jeito do outro lado. Então, por que é diferente? Porque o tecido mamário se comporta de uma forma diferente na forma que a gente tenta mobilizar ele quando a gente tem uma prótese na frente ou quando a gente tem a prótese atrás, ok? Então, pensando numa prótese na frente do músculo, eu tenho um tecido que está mais frouxo, mais distendido, e na ressonância ele aparece para mim mais fino. Mas é um tecido que tem capacidade de que quando eu faço os pontos de reposicionamento, ele vai aumentar a espessura, ele vai ficar mais alto e vai conseguir dar um volume um pouco maior para essa paciente. Isso é a vantagem, entre aspas, do retroglandular. Eu consigo moldar melhor a mama no retroglandular. Quando a prótese está atrás do músculo, que é o retromuscular, eu já tenho uma mama compactada, que está grudada no músculo, que eu tenho muito menos mobilidade, menos possibilidade de compactar e aumentar a altura, a espessura, né, que esse tecido mamário vai aparecer na mama depois da cirurgia. Então, em muitos casos do retromuscular, quando a paciente tem pouco tecido mamário, como é o caso dessa que eu mostrei, eu tenho optado por não fazer a mastopexia, porque eu não vou conseguir agregar tanto a projeção. Eu percebi que o mais importante é que a gente se preocupe em corrigir as irregularidades que no retromuscular, via de regra, acontecem nesse mesmo lugar que essa paciente tinha. Porque a parte superior está protegida pelo músculo, né? A prótese não consegue distender, não consegue afinar a parte superior da mama, mas isso acontece na parte inferior, porque normalmente o músculo ali ele foi seccionado, o músculo sobe um pouco, ou pela lei da gravidade, a prótese tende, né, a expandir mais a parte de baixo do que a parte de cima da mama quando a prótese está atrás do músculo. O que eu faço? Posição de cicatriz, isso é muito legal, né? A gente percebe, eu vejo muito também em casos de outros colegas que eles abrem o explante, né? Começam a cirurgia do explante pela cicatriz anterior, pela cicatriz que a paciente tinha da prótese. Isso não necessariamente dá certo, porque quando você tem uma prótese grande, uma prótese de 300 ml, por exemplo, você tem uma circunferência de mama que é de um tamanho e aqui fica uma sombra legal, porque a prótese cobre. Mas, muitas vezes, o ideal é que a gente suba essa cicatriz para que a gente consiga retirar essa parte inferior que está muito delgada, que está muito fina e que pode retrair e demonstrar alguma irregularidade, e nisso eu vou conseguir reduzir toda a sombra da minha mama. Eu vou ter menos tecido mamário, então eu passo de uma sombra de 300 ml de prótese para uma sombra menor, então a circunferência é toda menor e a gente consegue fazer isso desde que a cicatriz não esteja muito embaixo onde ela deveria, onde ela foi feita para a colocação da prótese. Eu consigo cortar em cima, resgatar essa cicatriz lá de baixo e construir uma cicatriz onde eu quero que seja a sombra de baixo da nova mama que eu estou fazendo. Então, é um raciocínio muito de reconstrução, né, na minha opinião. O explante, a gente precisa pensar como devolver para a mama esse formato natural que ela tem, que ela tinha. Né? A gente põe a prótese expande. Quando a gente tira a prótese, a gente tem uma mama que está fora da região em que ela estava. E eu tento sempre trazer isso de volta, né, para a região mais central, a região atrás da areola, que é naturalmente a região de maior projeção. Então, as perguntas que eu recebi no Stories, né? Após o explante, corre o risco de a mama ficar afundada de acordo com a posição em que a paciente está? Sim, corre o risco. Por quê? Porque a gente está falando de uma diferença de regularidade de tecido mamário, então mais alto em cima, mais baixo embaixo, mais fino embaixo. Quando a gente desce o tronco, a parte de baixo prende e a parte de cima fica sobrando em relação à parte de baixo, porque a parte de cima é mais grossa e a parte de baixo é mais fina. Isso acontece. Às vezes com a paciente reta, isso não fica perceptível. Por quê? Porque a parte de cima está esticada. Quando a parte de cima dobra, ela se mostra mais gordinha do que a parte de baixo. Isso acontece mais no retromuscular. No retroglandular, a gente pode ter essa irregularidade em várias regiões, né? Por quê? Porque distendeu aleatório, distendeu do jeito que a prótese quis fazer. Já tive paciente que distendeu muito aqui, já tive paciente que distendeu muito aqui. No retroglandular, o mais comum a ser fino é aqui, essa região do meio. E a gente consegue perceber, eu tenho uma outra imagem aqui, em que a gente vê como pode ser muito fino. Deixa eu mostrar para vocês. Espera aí, deixa eu só... Aqui. Então, aqui a gente consegue ver que é muito fino nessa região, extremamente delgado, muito diferente desse lado de cá.
aqui fino, melhor do que o lado de cá, né? Só essa região que é bem fina, mas aqui eu tenho toda essa região que não tem tecido mamário e a gente precisa fazer com que essa área, de uma certa forma, cubra o que está faltando pelo lado de cá. Aqui é quando eu acredito que a mastopexia faz muita diferença na qualidade de resultado. Se a gente não fizer essa distribuição com a mastopexia, não fizer essa redistribuição com pontos, a gente vai ter áreas muito mais delgadas, vai ter áreas com maior retração. E aí fica todas as cartas, toda a sombra de esperança fica dependendo da integração do enxerto de gordura que é feito no futuro, certo? Alguns colegas costumam fazer o enxerto de gordura nesse mesmo momento, não é nada errado, não é proibido fazer isso de forma alguma. Eu, Patrícia, opto por não fazer no mesmo momento do explante o enxerto de gordura nas próteses que estão na frente do músculo, porque eu entendo que eu consigo reposicionar isso muito bem com os pontos, de uma forma que fique muito discreto, se há alguma diferença. Nunca ficou. Na verdade, na mastopexia, eu nunca tive problema de ficar com irregularidade depois, porque eu consigo concentrar e reconstruir isso de uma forma muito artesanal. Eu consigo fazer isso de um lado, consigo fazer isso do outro lado, né, corrigindo individualmente quais são as irregularidades dessa mama. Né, olhando cada mama, né, cada mama é uma distribuição e uma forma de montagem diferente. No retromuscular, eu já tenho uma mama que está aderida no músculo, não tem tanta expansão. A capsulectomia, quando é feita atrás do músculo, eu não tenho tanta agressão de tecido mamário. Então, se a paciente desejar, a gente estuda a possibilidade de fazer um enxerto de gordura no mesmo momento. Porém, né, a gente precisa ter área doadora. Eu não faço enxerto de gordura se eu tenho um tiro, né, se eu tenho pouca área doadora. Eu não uso essa gordura no momento em que eu considero que não é o mais favorável, nem em termos de integração na gordura e nem em termos de compreensão da paciente em termos de resultado. Então, a gente pode esperar que o enxerto de gordura nos ajude nas irregularidades e nas retrações, mas ele, na minha opinião, não é tão milagroso assim. A gente precisa tentar, na hora do explante, anatomicamente e cirurgicamente, reposicionar essa mama da melhor forma que a gente conseguir, para já deixar um complemento de enxerto de gordura, se a paciente desejar e se for o caso, mas complementando o resultado e não sendo a minha, né, boia salva-vidas, certo? Então, a gente fica nessa discussão do enxerto, que é sempre meio... não existe um consenso entre os cirurgiões, né? Muitos gostam de fazer muito, mas a gente fica numa situação bem delicada, né? De quando a gente escolhe fazer o explante na mesma hora do que a gente faz o enxerto de gordura, a gente fica sem saber o que foi o resultado do explante, o que foi o resultado do enxerto de gordura, quanto de gordura que integrou, quanto de gordura não integrou, e assim seguimos, certo? Gosto muito de explicar, acho que a gente precisa falar sobre explante, a gente precisa pensar sobre explante, né? Quanto mais cirurgiões envolvidos em melhorar resultados de explante, melhor para as pacientes que optam em fazer essa cirurgia, que é tão válida, né? Não ter a prótese, como eu sempre falo, que é uma excelente ideia, mas ficar com uma mama que você não consegue olhar no espelho e se sentir bem com você mesma também não é uma boa ideia. A gente precisa começar a equilibrar esses pratos, para que as pacientes possam ter a liberdade de escolher colocar a prótese ou não, né? Porque a gente tem sempre um futuro a se considerar, né? Quando a gente pensa em fazer uma cirurgia com um dispositivo industrializado, que certamente vai ter alguns problemas com o passar dos anos, e a gente precisa entender se a gente vai lidar com ele ou não. Tá bom? É isso, gente, né? Qualquer dúvida, falem comigo aqui nos comentários. Tchau, tchau, até mais!